Prezados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja na vida, no coração de cada um de vocês. Meu nome é Fernando Nascimento, eu tenho 31 anos, sou casado com Vanessa Moscoso, nós temos 3 filhos. Conheci o Senhor Jesus quando eu tinha 12 anos de idade, foi a experiência que mudou minha vida. Nasci numa família católica, é verdade. Fui batizado quando criança, verdade. Recebi os sacramentos de iniciação, o batismo e a Eucaristia, até os meus 12 anos eu já tinha recebido. Mas eu acredito que a experiência de metanoia, a experiência que marcou minha vida, que modificou meu coração e imprimiu algo que mudou realmente, não somente a minha vida, mas a vida de toda a minha família, aconteceu aos meus 12 anos de idade. E desde lá tenho dedicado minha vida a Deus, com muitos momentos de tropeço, muitos momentos de tentar fugir, desistir, momentos de sombras, momentos de tristeza, momentos de infidelidades, mas em todo o tempo um amor imenso, um amor poderoso, um amor irresistível e sedutor da parte do Senhor Jesus, que nos amou primeiro, que nos amou quando ainda éramos pecadores, como diz a Sagrada Escritura. Pude experimentar isso na minha vida. Tenho experimentado isso na minha vida. E hoje exerço o meu trabalho, que na verdade é uma verdadeira missão, um verdadeiro apostolado, na rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus. Mas tenho a alegria imensa de ser um servo participante do meu grupo de oração na Igreja Matriz da cidade de Valinhos, onde moro. Todas as quintas-feiras nós nos reunimos num grupinho pequeno, mas abençoado, onde nós temos uma linda convivência entre irmãos e irmãs, que tem nos edificado tanto. Nesse grupo eu tenho ajudado com um ministério de formação. E foi deste grupo pequeno que surgiu o desejo do seminário de vida no Espírito Santo, que nós começamos a realizar na cidade de Valinhos. Pela graça de Deus, um bom número de pessoas vieram iniciar esse itinerário de conversão, esse itinerário de mudança de vida, que é o seminário de vida no Espírito. E é esse seminário que me traz aqui hoje para iniciar uma série de gravações de vídeos a respeito de temas pertinentes ao seminário. Durante os temas, enquanto nós refletimos alguns temas, questionamentos vão surgindo nos grupos de partilha, alguns desses questionamentos acabam chegando a mim, e eu quero, aos poucos, ir respondendo os principais questionamentos que podem surgir dentro de cada um dos diversos temas do seminário de vida. Hoje, basta aqui recordar a cada um de vocês o que é esse seminário de vida. Nós falamos isso na primeira pregação. A igreja tem 2 tipos de ensinamento, vamos colocar assim. A igreja divide a sua pregação em 2 grandes partes. A primeira parte é o anúncio. E a segunda parte é introduzir a pessoa que recebeu o anúncio na dimensão do mistério, na mistagogia. Ou seja, nós estamos falando de querigma e estamos falando de didaquê, ou querigma, catequese. Mas nesse sentido de aprofundar-se no mistério. Falávamos então, no nosso primeiro encontro sobre o semeador, que o seminário de vida no Espírito é uma experiência com o anúncio.
e falávamos do poder do anúncio. O anúncio, quando nós lemos na Sagrada Escritura e quando nós vemos o testemunho dos primeiros séculos, e quando nós vemos o testemunho da história da igreja, nós percebemos que o anúncio é o encontro transformador, é um momento transformador das nossas vidas. De fato, quando a gente lê a Sagrada Escritura, percebe que quando o anúncio é feito, há uma resposta do coração. Recordo de Pedro, nos Atos dos Apóstolos, quando logo após o derramamento do Espírito em Pentecostes, ele sai, ele se levanta e prega o anúncio. Vamos usar a palavra grega querigma. E quando as pessoas ouvem o anúncio, sentem-se compungidas no seu coração e dizem: o que devemos fazer? Surge o desejo de arrependimento. Durante todo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos fazem este anúncio, que é a palavra, que é Jesus, né? Antigo, Novo Testamento, na Sagrada Escritura, né? Mas mais amplo que isso, Jesus. E esse anúncio gera uma transformação, gera uma mudança. Nós temos que recordar o conceito de Dabar. Falamos isso lá no início do nosso seminário, que a palavra realiza aquilo que diz, né? Deus disse: faça-se a luz, e aconteceu luz. Deus disse: divida-se terra e mar, e aconteceu. A diferença da palavra de Deus para a palavra humana ou para meros sons é que a palavra de Deus é criadora. Do nada, ela gera uma realidade. E nós falávamos que na plenitude dos tempos, Deus pronunciou uma palavra sobre a humanidade. Ele disse Yeshua, ele disse Jesus, ele disse: Deus salva. Eu salvo. Eu sou. Eu salvo. E é por isso que Efésios capítulo 1 vai dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Vamos lembrar que abençoar vem da palavra latina benedire, que seria dizer boas coisas, benedire. Quando Deus nos abençoa, Ele pronuncia sobre nós o bem. E na plenitude dos tempos, Ele pronunciou o sumo bem. Ele disse Jesus. E nós recebemos toda a bênção espiritual. A palavra, o anúncio, é toda a bênção espiritual. E o seminário de vida no Espírito é uma meditação profunda, é um itinerário de conversão, de experiência com o anúncio. O Evangelho exige uma resposta. A palavra de Deus pregada exige uma resposta de conversão. Verdadeira conversão. No início da igreja, nos primeiros séculos, a igreja tinha aquilo que nós conhecemos como catecumenato. O catecumenato era um processo onde os irmãos recebiam o anúncio. O anúncio era dado pela pregação da palavra. E o catecúmeno ia se aprofundando no anúncio e se preparando para depois disso ser introduzido na dimensão do mistério. Entrava na didaquê. E aí sim recebia os sacramentos e aí sim podia participar do mistério. Nos primeiros séculos, a Santa Missa era mais ou menos assim. Durante a liturgia da palavra, o anúncio, todos permaneciam, liam-se
a Sagrada Escritura, o Evangelho, evidentemente. E havia a pregação, a homilia, e logo após a homilia o diácono se aproximava e dizia: Ite missa est. Dava-se fim ali à participação dos catecúmenos, porque dali em diante somente aqueles que foram batizados e que tinham consciência do que ia acontecer poderiam entrar e ficar e permanecer na dimensão do mistério. O que está acontecendo hoje é que os nossos irmãos católicos estão recebendo os sacramentos da iniciação cristã como quem se forma no colégio. É um evento social. Recebe-se a Eucaristia como quem come um pedaço de pão numa lanchonete. Perdemos a dimensão do anúncio. Não há encontro real, vivo, transformador. E por isso nós tornamos o mistério, a maravilha da igreja, presente nos sacramentos, nos devocionais. Nós tornamos tudo isso meros amuletos, superstição e não fé viva. Mas Deus, na sua misericórdia, nunca abandonou a sua igreja. E de tempos em tempos Ele vai gerando novas metodologias, novas maneiras de apresentar o anúncio. Falava eu do catecumenato, mas como não recordar a experiência daquele soldado ferido numa batalha que começa a ler um livro espiritual, tem uma experiência com Jesus, faz uma peregrinação a Jerusalém e nessa peregrinação ele vive um verdadeiro itinerário que depois ele tem a oportunidade de não somente viver pessoalmente, mas de pregar a outros. Estou falando de Santo Inácio de Loyola. E eu falava a vocês como ele teve a oportunidade de pregar esse mesmo itinerário a um jovem chamado Francisco Xavier, e como Francisco Xavier foi transformado depois de um mergulho no itinerário do anúncio. 30 dias, Inácio de Loyola falando do princípio, do fundamento, falando do pecado, falando da salvação, falando do Rei eternal, falando dos dois estandartes, das duas bandeiras, introduzindo realmente Francisco no mistério do anúncio. E como aquele jovem que era prepotente, que era soberbo, autossuficiente, atleta, que queria conquistar o mundo, ter a glória desse mundo, de repente entende a frase de Santo Inácio que lhe dizia de que vale ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. E ele toma a decisão naquele mesmo instante de entregar sua vida a Cristo, se torna um sacerdote, vai dedicar sua vida como missionário, vai para a Índia, para o Japão, morre como um missionário querendo entrar na China para poder pregar o Evangelho. E Francisco Xavier, São Francisco Xavier, foi usado por Deus para batizar milhares de pessoas. A igreja reconhece, no mínimo, 25 animações, ou seja, pessoas que estavam mortas e que foram reanimadas, voltaram à vida, porque Francisco Xavier rezou sobre elas. Testemunhou a palavra de Deus com sinais, porque o anúncio no Antigo Testamento, na história da igreja e hoje, é acompanhado da unção do Espírito Santo e dos sinais do Espírito Santo. No início do século XX, nós tivemos também o surgimento de um maravilhoso movimento chamado Cursilho de Cristandade. E o Cursilho de Cristandade começou também a oferecer uma metodologia para que cristãos pudessem receber o anúncio. E esse movimento tem feito maravilhas desde então. Em 1967, jovens universitários nos Estados Unidos fazem um retiro, e nesse retiro são impactados
com uma experiência do Espírito Santo, e em seguida começam a organizar esses encontros, esses itinerários de conversão, que são chamados de seminários de vida no Espírito Santo, que é o que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que nós estamos entrando no mesmo itinerário de sempre. O anúncio de sempre, o anúncio da igreja, mas queremos vivê-lo, queremos experimentá-lo. Essa é a riqueza de fazer um seminário de vida no Espírito. O semeador está jogando a semente. E vai depender agora de como você quer receber. Se você quiser que o seu terreno esteja cheio de espinhos, preocupações desse mundo, preocupações, né, diversas, e você não quer dedicar o tempo que esse seminário exige, você não vai conseguir colher o fruto. Se você tiver um terreno do seu coração semelhante à beira de um caminho, que é terra de ninguém, o próprio demônio, como diz a palavra, pode roubar a semente. Se você vai deixar o terreno do seu coração ser um terreno pedregoso, aonde você começa a experimentar as suas próprias fraquezas, as suas próprias debilidades, e começa a desanimar, e não vai conseguir deixar Deus gerar o fruto do anúncio. Ou você pode ser terra boa, ou você pode dizer: eu vou até o fim contigo, Jesus, ainda que o inimigo queira semear, jogar pedras nesse terreno, eu limpo. Ainda que pássaros venham tentar roubar, eu os espanto. Ainda que espinhos tentem se levantar, eu não permito, porque eu quero que meu coração seja um bom terreno. É com esse espírito que nós temos que nos aproximar do seminário de vida no Espírito Santo. É com essa abertura, com esse desejo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que você persevere até o fim nesse seminário. Deus abençoe.